pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box desse vídeo. O vídeo de hoje é para fazer review sobre este lançamento da Staedtler. A Staedtler é uma marca alemã que produz itens para escrita, para pintura e para desenho. E passeando em alguns Instagrams internacionais que eu sigo, eu me deparei com esses dois kits de marcadores de texto. E foi amor à primeira vista, achei super interessante a combinação de cores, tava super curiosa para conhecer o produto, mas infelizmente ainda não temos o produto no Brasil. Eu não sei dizer para vocês se a marca vai trazer para o Brasil, mas eu já vi que algumas papelarias que vendem itens importados já estão vendendo sob encomenda, já estão com pré-venda aberta. Até dei uma olhada nos valores, ficava um valor bem alto, então eu optei por fazer a compra na Amazon dos Estados Unidos. Demorou em torno de 40 dias para chegar, eu não fui taxada e nem precisei pagar o valor de R$15 para os nossos correios. Paguei $22 em cada kit e fiquei super satisfeita com o serviço da Amazon dos Estados Unidos, então é um serviço que eu recomendo. Então quem tiver interesse de adquirir, talvez por um valor bem abaixo do que está sendo vendido aqui no Brasil, acho que vale a pena. O primeiro kit que eu quero mostrar para vocês é esse aqui de marcadores de textos que já são bem tradicionais da marca, que é a linha Text Surfer. Essa linha aqui já tem os marcadores em tons neons, eu já possuo os em tons neon, inclusive já até mostrei eles aqui no canal em review que eu fiz sobre os meus marcadores de texto. E esse kit aqui vem composto de 10 marcadores de texto dessa linha aqui. Vem tons pastel, 5 tons pastel e 5 tons que eles denominam como vintage. O que eu percebi? Os tons pastel são bem fáceis da gente identificar, porque já são bem comuns aqui no Brasil. E esses tons vintages, eu notei que são tons mais sóbrios e tons mais escuros. E aí a gente vai ter a presença do marcador de texto na cor preta e na cor cinza. Inclusive, eles falam que o marcador de texto na cor preta, ele não é para dar luz ao texto, não é para realçar o texto, e sim esconder o texto. Quando chegou, eu já fui fazer a testagem, inclusive fiz com a nota fiscal que veio acompanhando os produtos, e eu tapei com o marcador de texto preto o meu endereço. A marca diz que mesmo após passar o marcador de texto preto, ainda é possível ler o texto. E realmente, quando eu aproximo o meu olhar, eu consigo ler o que está escrito aqui embaixo. Provavelmente vocês aí não vão conseguir ver, mas dá para ler sim. Fica bem suave o que está escrito, mas ainda é possível ler. Mas o interessante deste marcador é que se você for tirar uma cópia desta página aqui, um xerox, aí o texto some por completo. Isso aqui realmente vai ficar escuro, vai ficar apagado. Então, às vezes, a gente está com um grande texto, a maioria do texto é importante, isso inclusive acontece muito no meu trabalho, e na verdade, ao invés de realçar a maioria do texto, o que a gente pode fazer é com este marcador esconder aquilo que não é tão importante. Eu achei super interessante essa possibilidade. Os marcadores de texto têm um design bem robusto, né? São marcadores de texto que ocupam bastante espaço. Acho que não são marcadores de texto muito interessantes para quem quer levar em estojo, para quem quer se movimentar com eles. Eu vou deixar esse kit aqui no meu trabalho, porque eu uso muito marcador de texto lá, tenho muitos processos para analisar, enfim. Então é interessante ter marcadores de texto de diversas cores. Deixa eu mostrar para vocês aqui, tirar dessa embalagem. Ó, esses aqui são os tons que eles chamam de pastel, esses 5 tons aqui, e esses outros tons aqui são que eles chamam de vintage, que seriam esses tons mais sóbrios. A gente vai ter a presença desse marrom claro aqui. Enfim, essas são as cores que compõem esse kit. Embalagem desse kit é plástica, o que me desagrada um bocado, porque eu sempre prefiro embalagem de papel. Acho que a vida útil da caneta não vai ser suficiente para acompanhar a vida útil dessa embalagem, e nem é uma embalagem funcional, então com certeza é uma embalagem que eu vou me desfazer, até porque eu vou deixar esses marcadores em um local fixo no meu trabalho, então não tem porquê dessa embalagem. O outro kitzinho de marcador que eu comprei é nesse formato aqui de caneta de ponta cônica.
São 10 cores também. Eu já fiz uma pequena testagem rápida e vi que todas as cores são iguais, então é a mesma tinta e nessa mesma proposta. Então é uma embalagemzinha plástica que vem com este lacrezinho aqui, que eles recomendam que a gente corte a pontinha do lacre, abre aqui e vai ter as mesmas cores de marcadores de texto que vem nesse formato aqui dessa linha da Text Surfer. Essa aqui é a linha Triplus. Este marcador de texto aqui produz traços de 1 milímetro e 5 milímetros e esse marcador de texto vai produzir traços de 1 milímetro e de 4 milímetros. E como ele tem esse formato de ponta cônica, é possível produzir com essa caneta aqui um falso brush lettering. Então aquele mesmo formato de desenho de letra que se produz com canetas brush, também é possível fazer com canetas de ponta cônica, porque elas produzem um traço fino e um traço grosso. Essa caneta já tem um formato bem mais minimalista, é uma caneta bem fininha, o corpinho dela é triangular, o que eu acho muito bom, porque não tem perigo da caneta ficar rolando na mesa e cair da mesa, então esse formato triangular tranca a caneta na superfície, então ela acaba não deslizando facilmente. A embalagem também é plástica, mas essa embalagem eles fizeram num formato um pouco mais funcional. A tampa da embalagem se conecta, você fecha ela e ela fica como um estojo de apoio enquanto você está trabalhando com as canetas. Isso eu achei bem interessante. A marca diz nas especificações que essas canetas são à base de água e que essa aqui também serve para colorir grandes áreas, considerando que ela tem uma ponta mais robusta no formato chanfrado, que é aquele formato bem tradicional que a gente já conhece de marcadores de textos de marcas nacionais. Eu vou fazer agora a amostra de cores para a gente conhecer a paleta de cores, que tá super interessante. E também, ao longo desse vídeo, vou fazer a testagem em papéis de diversas gramaturas para a gente ver como que esses marcadores de textos se comportam. Amostra de cores finalizada, utilizei o meu caderno que já é conhecido de vocês. Muitos de vocês me perguntam onde eu adquiri esse caderno. Vou deixar aqui na descrição o link certinho para compra para quem tiver interesse. É lá do ateliê Dona Rita e aqui está a amostra de cores. Então primeiro fiz a amostra de cores da Text Surfer, que é esse marcador de texto em formato mais tradicional. Cores pastel são 5 cores, produzindo 2 traços, um de 5 milímetros e um de 1 milímetro. E também as cores vintage, que são essas cores mais opacas, sóbrias, mais escuras. Minha opinião sobre a paleta de cores: gostei muito da paleta de cores, achei as cores muito bonitas, mas discordo quando eles falam que este amarelo e que este lavanda são tons pastel. Não concordo, acho que para ser tom pastel deveria ser um pouco mais claro, com menos luz, com menos intensidade de cor, mas achei as cores muito bonitas. Esse padrão vintage eu achei lindo de viver. O verde é lindo, o azul, esse tom de marrom claro eu achei maravilhoso. E a possibilidade de ter um marcador de texto na cor preta eu acho que é o grande diferencial desses kits aqui. Também testei a linha Triplus e aí fiz aqui em formato de um falso brush lettering para vocês verem que há a possibilidade, né, de construir o traço fino e o traço grosso e desenhar essas letras. Então aqui a gente tem a amostra de cores pastel e a amostra de cores vintage.
as tintas dos dois modelos de marcadores é a mesma e as cores também são as mesmas. O que modifica é o design de cada marcador, o tipo de ponta, que num é chanfrado e no outro é cônico, e o traço que elas produzem. Já a Triplus vai produzir dois tipos de traço, um de 1 milímetro e outro de 4 milímetros. Vou fazer agora a testagem dessas canetas em papéis de diversas gramaturas, inclusive vou testar em papel bíblia, já que estamos falando de marcadores de texto. Eu acho sim que é muito pertinente a gente fazer a testagem em papel bíblia para ver como eles se comportam. Testagem finalizada, começo mostrando o resultado na Bíblia, né? O papel Bíblia é um papel bem fininho, de baixíssima gramatura, varia de 20 a 30 gramas, dependendo da Bíblia. Coloquei todos os marcadores de texto aqui. No verso da folha, apenas o preto é que transferiu, os outros geraram apenas uma sombra, então é possível enxergar a sombra das cores, mas não houve transferência para o verso da folha, e nem o preto, que sangrou um pouquinho, ele não transferiu para a folha seguinte. Então, eu acho que, considerando a baixa gramatura da Bíblia, acho que sim, os marcadores se comportaram muito bem. Com relação à cor preta, eu não esperava nada diferente, por ser uma cor bastante escura. Folha de caderno comum do tipo 56 gramas, é a folha de caderno escolar. Então utilizei todos os marcadores nessa folha, vamos ver como é que se comportou no verso da folha. Então no verso da folha gerou uma sombra bem marcada. Obviamente o marcador de texto na cor preta foi o que gerou essa sombra de forma mais forte, e eu percebo uma pequena transferência na finalização de cada traço, que é o momento onde se coloca mais força, né? Quando a gente está ali finalizando o traço, quando está terminando de fazer a marcação, então houve uma pequena transferência. Folha de 75 gramas é aquela folha comum para impressão caseira do tipo sulfite, então também utilizei todos os marcadores. Vamos ver como é que foi o verso. Então no verso eu percebo aqui uma sombra também. Já a transferência eu achei um pouco menor, as cores mais claras eu nem percebo transferência, apenas nas três cores mais escuras eu noto que na finalização do traço tem um pouquinho de transferência, e a sombra mais perceptiva com certeza fica por conta do marcador de texto na cor preta. Folha de 90 gramas, vamos ver como se comportou no verso da folha. A sombra de cada caneta fica bem mais suave do que nas outras folhas que eu testei até agora. O preto ainda aparecendo um pouco mais e quase nada de transferência, apenas um pouquinho nas cores escuras, mas de uma forma bem mais suavizada. Folha de 120 gramas, o meu caderno de amostra de cores tem a gramatura de 120 gramas, então no verso das
páginas eu não vejo nenhum tipo de sombra, nem tampouco transferência. Com a Triplus, no verso eu vou ter um pouco de sombreamento mais expressivo. Por quê? Porque eu fiz a prática do brush lettering, que é uma prática onde a gente força muito mais a caneta para tirar o traço grosso da caneta. Então, por isso que a sombra ficou um pouquinho mais perceptível quando se fala do modelo Triplus, mas não houve nenhum tipo de transferência. Então, papel de 120 gramas não vai ter nenhum tipo de susto na hora de utilizar esses marcadores. Papel de 180 gramas, aqui usei o Diplomata Opaline, que é um papel bem lisinho, branquinho. Vamos ver como é que ficou no verso. Então, no verso eu ainda vejo alguma sombra, e aonde eu fiz a prática de brush lettering também fica uma sombra mais expressiva por conta desse movimento de forçar a caneta, mas não há nenhum tipo de transferência para o verso dessa folha. Review finalizado. Esse é um vídeo com as minhas impressões, com a minha opinião pessoal. Não sou especialista no assunto e o objetivo do vídeo é apresentar o produto, uma novidade para vocês e a gente trocar ideias e informações aqui nos comentários. Então não esquece de deixar a tua opinião, a gente segue conversando nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!